Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é uma alegria muito grande estar de volta. Sou o pastor João Arnândio, do canal A Voz da Bíblia. Quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração nesta oportunidade. Quero dizer que para mim é uma honra falar da grandeza, do amor do nosso Senhor Jesus Cristo todos os dias. Antes de ler o texto da palavra do Senhor, eu quero te convidar para você se inscrever no canal A Voz da Bíblia, dar o seu joinha para cima, compartilhar o vídeo e fazer o seu comentário. Não deixe de se inscrever, porque você vai estar ajudando o canal a desenvolver, o canal crescer e alcançar outras vidas para a glória do nome do Senhor. Quero dizer para vocês que hoje eu estou muito feliz, muito alegre, no meu coração feliz, porque o Senhor me deu a oportunidade para me completar mais um ano de vida neste dia 8 de setembro. Eu estou feliz porque o Senhor me deu vida, está me dando saúde, está me dando graça para me continuar falando esta palavra. Enquanto eu aqui viver, eu quero sempre dizer para as pessoas, para o mundo, que só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade e só Jesus é a vida. E ninguém vai ao Pai, a Jeová, ao Espírito Eterno, a não ser por Jesus. Hoje eu quero fazer uma rápida meditação sobre a pedra angular. E quem é a pedra angular? Capítulo 21 de Mateus e o verso de número 42. O próprio Jesus Cristo, quando estava na terra, o verbo encarnado, né? Porque a Bíblia diz lá em João 3, lá no livro de João, fala lá, que no princípio era o verbo, né? Capítulo 1 de João, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí eu quero falar sobre a pedra de esquina, a pedra angular. Disse-lhe Jesus, no versículo 42 de Mateus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça de ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. O Senhor Jesus, que é a sabedoria de Deus, que é o caminho, a verdade e a vida, ele citou esse verso e disse: nunca leste nas Escrituras, ele estava falando para as pessoas incrédulas, que ele estava trazendo o Evangelho do Reino, trazendo salvação para os seus compatriotas, para os judeus, porque Jesus também era judeu da tribo de Judá. Maria, mãe dele, era judia, e José, o seu pai de criação, também era judeu. E Jesus nasceu em Belém da Judéia, na terra do pão, que significa terra do pão. Então, Jesus estava querendo que as pessoas entendessem essa palavra. A pedra que os edificadores rejeitaram. Quem é essa pedra?
Essa pedra é Cristo, é a pedra principal, ele é a rocha principal. E o homem que edifica sua casa sobre essa rocha, ele não será abalado, nem o vento, nem as tempestades, nem as torrentes de águas fortes poderá derrubar esta casa. Quando eu falo de casa, estou falando de casa espiritual, estou falando de templo espiritual, que é nós mesmos. Quando nós edificamos a nossa vida diante de Deus, eu gosto muito de falar sobre templo espiritual, porque as pessoas falam muito em templo feito de pedra, de ferro, de cimento, de argamassa, de piso, de mármore, de coisas terrenas, coisas que se passam, coisas que se acabam, coisas que se destroem. Mas eu estou falando do templo feito não por mão de homens, mas por mãos de Deus, por mãos de Jesus Cristo, que é a nossa vida espiritual. Eu até tenho um vídeo que eu gravei, que eu falo um pouco sobre templo. Que templo é esse? É o título do vídeo, né? O templo é nós mesmos, né? É nós mesmos que somos edificados através da palavra de Deus, através do ouvido aprender da palavra do Senhor. E para reforçar a nossa meditação, eu quero trazer esses versos, alguns versos para vocês entenderem que os edificadores, que são os compatriotas de Jesus, que são as pessoas mais próximas de Jesus, porque o próprio Jesus disse que a salvação vem dos judeus, que ele é judeu também, ele é da tribo de Judá, por isso que ele disse a salvação vem dos judeus. Os judeus em si, todo mundo, não é salvador, mas o Senhor Jesus é judeu, ele é da tribo de Judá e ele é o salvador, ele veio para salvar. Mas os judeus, os edificadores, rejeitaram, o povo de Israel rejeitou também a Deus, rejeitou, dentro dos dias da antiguidade, eles rejeitaram, eles começaram a pecar e dar ouvido às mensagens do inimigo, e começou a adorar ídolos, adorar outros deuses, e abandonaram a fé no Supremo Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jeová, dentro dos dias da antiguidade, dos dias primórdios. Mas eu quero dizer para vocês que Deus tinha um plano, né? Eu quero falar um pouquinho, aproveitar nessa oportunidade, falar um pouquinho sobre as duas casas de Israel. A pedra de ângulo, ela é colocada na cabeça de esquina. Eu quero fazer aqui uma rápida comparação para vocês que estão me vendo entender o teor dessa mensagem, a grandeza desta mensagem, a grandeza desta palavra. O que é uma pedra de ângulo? Eu vou usar aqui a minha mão e você preste bastante atenção para você entender o que é uma pedra de ângulo. Eu vou colocar a minha mão nessa posição aqui, de esquadro, ele é um esquadro, tá vendo? Olha, eu não sei, nessa posição fica bom assim para vocês entenderem, entendeu? Uma pedra de ângulo. A pedra na época de Jesus, na época dos nossos primórdios, ela era lavrada manualmente, mas ela era feita de ângulo. Por que ela era colocada de ângulo? Porque Jesus já estava revelando as duas casas de Israel que foram divididas no reino de Roboão, filho de Salomão, entendeu? Ficou dividido, judeus e gentios, porque o Efraim, a tribo de Efraim, que era descendente de José, junto com a egípcia, que geraram Manassés e Efraim, se misturou com as 10 tribos de Israel e foram lançados no meio das nações. Houve a divisão do reino, e aí as nações de Israel foram dispersas no mundo, e Judá com Benjamim ficou na terra prometida. Mas ficaram divididos, porque os judeus, a partir do momento que Israel foram dispersos, eles começaram a desprezar o povo de Israel. As nações que saíram, foram para o meio dos ídolos, foram para o meio das nações, aí começou a olhar com maus olhos
para as 10 tribos, ao ponto de desprezá-los e não considerá-los como irmão, como filho de Abraão, como descendente de Abraão, porque tinham desviado. Mas a grande verdade da palavra de Deus não significa porque Israel desviou, Deus já tinha esquecido de Israel, não. A Bíblia diz lá em Oséias que Israel foi lançado no meio das nações, que Israel se dispersou, e o próprio Deus disse assim: vocês não serão mais meu povo, eu não serei Deus de vocês. Mas o mesmo Deus, na frente, no versículo na frente, ele disse assim: eu terei misericórdia de vocês, né? E eu vou trazer vocês de volta, e vou unir as duas casas numa só casa, esses dois povos em um só povo, porque o judeu não era nada melhor do que o Israel disperso, viu? Eles também estavam debaixo do mesmo pecado. Deus só suportou Judá e Benjamim por causa da promessa que Deus tinha de trazer o Cristo através da tribo de Judá. Então Deus suportou, e eles não podiam ser dispersos, eles tinham que ficar lá. Mas não significa porque eles ficaram em Israel, eles eram melhor do que os israelitas dispersos. Não, eles estavam debaixo do mesmo pecado. Mas o que eu quero dizer para vocês é que quando Jesus fala aqui da pedra de ângulo, ele como uma pedra de ângulo, pedra de esquina, ele veio para unir as duas paredes, porque as duas paredes estavam assim, ó, divididas, tá vendo? Dividida, ela estava dividida. Vamos usar aqui uma comparação. Aqui, essa Bíblia aqui é uma parede, entendeu? Mas Jesus veio e ele se colocou em cima das duas paredes. É como um edificador que edifica uma casa. Ele levanta uma casa e no canto da casa ele coloca uma caixaria de uma espécie de esquadro, né? Parecida com esquadro, porque a parede está nessa posição, está separada. Aí ele coloca ali a coluna, hoje na construção moderna, coloca a coluna com ferro, com estribos, né? Bem amarrado. Eu sou construtor, eu posso bem falar muito bem disso, né? De construção, porque eu entendo de construção. E Jesus está me dando entendimento para construir o templo dele espiritual, que somos nós mesmos, através da palavra de Deus. Eu fico feliz com isso, de Deus ter me dado essa oportunidade, apesar de eu ser um homem que me considero o menor, né, da tribo de Israel, né, o menor, mas o Senhor me chamou, e eu aqui estou dando aquilo que eu aprendi, aquilo que eu estou aprendendo da palavra de Deus. Então, o que acontece? O construtor coloca a caixaria, né, nessa parede aqui, ó, nessa parede que está separada, e essa caixaria une as duas paredes, e ele concreta, e ela se torna uma coluna de ângulo, uma pedra de ângulo. Mas como aquele tempo não tinha a construção moderna como é hoje, ela era colocada uma pedra lavrada, unida em forma de esquadro. Então era colocado em cima da parede, ia fazendo, todo canto tinha uma pedra de ângulo, pedra de ângulo até subir. É que dava sustentação para que a parede não ficasse mais dividida. Quando Jesus falou da pedra de ângulo, ele estava falando da união das duas casas de Israel. Ele estava falando de Efraim e Judá. Ele estava falando das 10 tribos dispersas e de Judá e de Benjamim, que estavam em Jerusalém. Eles precisavam se unir, mas essa união só ia acontecer através do Evangelho de Cristo. Por isso que ele disse: ide por todo mundo e diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. De graça recebeste, de graça dai. Ide, anunciai o meu Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, né? E daí por diante, ide e fazei discípulo. Começa em Jerusalém, Judéia, Samaria e vai até os confins da terra. Então o Evangelho chegou a mim, e hoje eu estou também pregando a palavra do Senhor. Chegou no Brasil, me alcançou milhares de irmãos aqui no Brasil, e hoje nós estamos anunciando a palavra do Senhor para unir essas duas casas, essas duas paredes que estão separadas, que é Efraim e Judá, entendeu? Essa é a razão do Evangelho: unificação, união,
é a unificação do templo de Deus, do templo espiritual de Deus, para a morada do Espírito Eterno, que é o Senhor Jeová, para toda a eternidade. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu li no livro de Mateus, no capítulo 21 e o verso 42, mas eu também quero ler em Marcos 12 e o verso de número 10. Marcos 12 e o verso de número 10, só para confirmar aqui o que Deus quer falar conosco aqui, irmão. Marcos 12, o verso de número 10 diz assim: ainda não leste esta escritura? Ainda não leste? Será que você que está me ouvindo ainda não leu? Ainda não sabe o que é a pedra angular? A pedra que os edificadores, os judeus rejeitaram, que o povo de Deus rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Quer dizer, falando de união de duas casas, falando de reconciliação dos dois reinos, falando de união da construção espiritual do templo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha bem o que diz aqui: ela foi posta por cabeça de esquina. Isso foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Entendeu? E o povo buscava prendê-lo. Por quê? Porque o povo judeu era tão orgulhoso que ele não queria aceitar Israel de volta. Você já leu a parábola do filho pródigo? Aquele filho que saiu de casa é Israel disperso, é Efraim, Efraim junto com as 10 tribos, que foi e gastou tudo que tinha com as meretrizes, mas se arrependeu e voltou. O evangelho de Cristo está fazendo a casa de Israel se arrepender, a casa de Efraim se arrepender e voltar. Mas quando ele voltou, o filho voltou, o que estava em casa, que é Judá e Benjamim, não entrou em casa, porque estava acontecendo uma festa, né? Você que leu lá, essa palavra sabe disso, a parábola do filho pródigo. Estava acontecendo uma festa, e quando o filho voltou do campo, estava acontecendo uma festa, porque o filho mais novo tinha voltado e tinha se arrependido. A festa aqui é a festa dos tabernáculos, é a união, é o casamento de Jesus com a igreja, entendeu? É alegria, fala de alegria. Ali vai começar o milênio, dali para frente, entendeu? Aí ele voltou e ficou amuado lá fora, não quis aceitar. Jesus, ele veio no mundo para unir as duas casas, mas os judeus não querem aceitar. É tanto que tem alguns judeus que fazem comentário no meu canal, que fala que eu fico pregando heresia, que eu não posso lançar outro fundamento, porque o fundamento verdadeiro é o Messias, é o Yeshua, né? O Rechuá, né? Essas coisas todas aí. Mas Jesus é o Yeshua, Jesus é o Messias, Jesus é a pedra de ângulo que veio para unir Judá com as tribos dispersas de Israel. Essa é a verdade, essa é a verdade da palavra de Deus, entendeu? Por isso que Jesus disse isso aqui, para nós entender o mistério da palavra do Senhor. Mas só para confirmar, eu quero dizer que essa palavra, ela não está só no Novo Testamento, ela está lá no Salmo 118 e o versículo de número 22. O Salmo 118, versículo de número 22. Nós só dar uma olhada aqui bem rapidão, para os irmãos entender. Salmo 118, versículo de número 22, olha o que diz aqui, olha. Eu vou ler alguns versos aqui. A pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se cabeça de esquina. Olha bem, o salmista profetizou isso aqui lá no Salmo 22, ou 122. A pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isto. Foi o Senhor que fez isto. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Foi o Senhor que dispersou Israel. Foi o Senhor que dividiu as duas casas de Israel. A casa de Israel unificada dividiu em duas casas. Foi ele que fez isso, por causa do pecado, porque eles rejeitaram Deus, entendeu? Aí Deus precisou mandar a pedra angular, Jesus, para unificar novamente, porque a misericórdia de Deus, ela é infinita,
A misericórdia de Deus é incalculável. E Deus usou de misericórdia, e eu louvo a Deus porque o Senhor me alcançou. E eu creio que Jesus é a pedra angular, é a pedra que foi posta por cabeça de esquina. Aí nós vemos que é maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos-nos. Regozijemo-nos e alegremos com essas coisas maravilhosas que Jesus fez, que Deus fez em enviar Jesus como a pedra angular aqui para unir as duas casas de Israel. Oh, salva, salva, Senhor, nós te pedimos. Salva, Senhor, resgata, Senhor, através do Evangelho, o Israel disperso. É isso que nós estamos fazendo, tentando resgatar os nossos irmãos em Cristo Jesus, os gentios, misturado com Efraim, que se tornou gentil, que precisa voltar para Cristo. Olha bem o que diz aqui ainda. Ó, salva, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, nós te pedimos. Prospera, bendito aquele que vem em nome do Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor, que é esse templo. Eu bendigo, eu glorifico, eu exalto, aleluia, venero o nome de Jesus Cristo, o nome do Espírito eterno do Senhor Jeová, porque Ele fez coisas maravilhosas, enviando Jesus como pedra de esquina para unificar as duas casas de Israel. Isso é coisa maravilhosa aos olhos de todos nós. Agora vamos lá para 1 Pedro, capítulo 2, e o verso 6 ao 8. 1 Pedro, capítulo 2, e o verso 6 ao 8. Eu quero ler aqui, bem rapidão, para os irmãos entenderem. Pelo que também na Escritura se contém. Está escrito em toda a Escritura. Eu estou lendo só alguns versos para os irmãos entenderem, mas tem muito mais falando sobre isso. Eu só li o Salmo para vocês entenderem que já foi profetizado dentro do passado, já era plano de Deus de enviar a pedra angular, que é Cristo. Aí nós vemos aqui, pelo que também a Escritura se contém. Eis que ponho em Sião, lá em Israel, a pedra principal da esquina, que é Cristo. Ela é preciosa, e quem nela crê não será confundido. Agora, coitado é aqueles que não creem que Jesus é a pedra angular, que Ele é o Messias, que Ele é o Yeshua, que já veio no mundo, entendeu? E vai voltar depois da grande tribulação para o reino milenial. Aí nós vemos aqui, e assim para vós, os que credes, é preciosa. Para os que credes é preciosa. Para nós que cremos, essa pedra é preciosa. Mas para os rebeldes, não é preciosa. A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, que não crê na palavra, que diz que Jesus não é Deus, que Jesus não é o Messias, que Jesus não é o Salvador, entendeu? Coitado dessas pessoas que pensam dessa forma. Olha bem, é uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós que sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que eu estou fazendo. Eu estou anunciando o Evangelho, a palavra de Deus, a boas novas. Estou resgatando das trevas aqueles que creem no Evangelho de Cristo, que creem no Senhor Jesus Cristo, que crê que Ele é o Messias, que Ele vai vir para governar o mundo por 1000 anos. Aquele que crê será abençoado e vai sair das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus abençoe o seu coração, que o Espírito Eterno continue falando com você, mas não deixe de se inscrever no canal. Peça para o seu amigo, seu vizinho, seu parente se inscrever. Deus tem uma palavra para eles, irmão. Me ajude. Dessa forma o canal cresce, se expande
Eu quero dizer para vocês que eu comecei o canal A Voz da Bíblia tem 2 anos e pouco, ainda não tem 3 anos, me parece, e ele está crescendo bem devagar, mas eu estou feliz. Até agora eu estou com 258 inscritos só no meu canal, não tenho vergonha de dizer. Alguém pode falar, mas é pouquinho, né? Mas o Evangelho, a verdadeira palavra de Deus não é fácil. As pessoas estão com a mente cheia de tanta coisa aí, de evangelho de prosperidade, que fala em dinheiro, fala em revelação em cima de revelação, sabe? Vocês me desculpam, mas tem tanta revelação enganosa. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana passada, que foi lá e foi revelado, nada disso aconteceu na vida dela. Tudo coisas que ela falou que não tinha nada a ver, entendeu? Aconteceu na vida dela. E é que as pessoas falaram que não tinha nada a ver, entendeu? Então, irmão, o povo quer ficar em cima do pódio, querendo usar Deus. Para com isso. Vamos falar, profetizar a verdadeira palavra do Senhor, mostrar o verdadeiro caminho, mostrar que Jesus é a pedra angular, é o Salvador, é Ele que salva e fora dele não há salvação. Isso que nós temos que anunciar. Que Deus abençoe você. Se inscreva no canal, faça seu comentário, pede para as pessoas se inscrever, compartilhe o vídeo e manda uma mensagem lá embaixo, lá no seu zap, no seu face. Ô irmão, se inscreve no canal A Voz da Bíblia do Pastor João, para que ele cresça. Eu não prego por dinheiro, mas se o meu canal crescer, eu posso melhorar muito os meus vídeos para a glória do nome do Senhor e para que as pessoas também vejam uns vídeos com mais qualidade. Que Deus abençoe você. Mas na minha simplicidade, na minha pequenez, eu não vou parar, irmão. Eu vou continuar. Mas você pode muito me ajudar. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.